Olá galerinha, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Francisco Soares, professor de Biologia. E hoje estou aqui para discutir um pouco sobre o reino plantar. Agora nós vamos falar sobre as plantas mais evoluídas, as gimnospermas e angiospermas, ou seja, as plantas fanerógamas. Nosso principal objetivo hoje da nossa aula é conhecer e compreender a morfologia das plantas fanerógamas que se adaptaram ao ambiente terrestre. E aí, desde já a gente vai falar sobre esses dois grupos de vegetais, certo? Onde nós vamos ter aí, que são os grupos de plantas que apresentam estrutura reprodutora aparente, protegida ou desprotegidas, certo? Porque se a gente observar, nós vamos ter dois grupos aqui abaixo, que são a gimnosperma, que nós vamos ter aqui, no caso, os pinheiros, araucárias, e vamos ter aqui do lado, certo? Aí aqui nós vamos ter as gimnospermas, são as plantas mais evoluídas que apresentam flores e frutos. Gimnospermas, como o nome já diz, né? Se a gente observar, tá? Nós vamos ver, gino é descoberta, desprotegida. Pesma, né? Espermas, no caso, tá? Espermas, ele vai dizer que é a semente, ou seja, semente desprotegida, descoberta, semente nua, tá? Então é o nome que se dá aí a gimnospermas, sementes nuas. Algumas das principais características das gimnospermas, certo? As gimnospermas, elas vão apresentar, elas são de médio ou grande porte, são árvores bem antigas, certo? Um exemplo, as araucárias, elas vivem em ambientes secos, né, mas também em regiões com clima, nós já falar, né, com clima um pouco, se a gente observar, um clima bem temperado, tá? Nós vamos ainda ver que elas formam florestas densas, no caso aí das araucárias, certo? Os pinheiros são vasculares, pois apresentam vasos condutores de seivas, tá? A gente pode observar essa característicazinha presente nas gimnospermas. Vamos ter ainda aí a presença de espermatófitos, que é onde os espermatófitos vão ficar responsáveis para produzir a própria semente, certo? Nós vamos ter aí. Elas também são conhecidas como cormófitas, né, porque elas vão apresentar as estruturas verdadeiras, ou seja, a raiz, o caule, a folha, certo? As sementes dela, como já foi citado, o nome já diz gimnospermas, sementes nuas ou desprotegidas ou descobertas. No caso aí nós vamos ver, né, que elas não têm a semente protegida, certo? Então elas apresentam aí como se citamos um fruto, né, um fruto não tão verdadeiros. Elas são fanerógamas porque elas apresentam essas sementes, né? No caso eles vão apresentar os estróbilos, nós vamos falar sobre eles, são importantes. Nós vamos ver ainda que elas são sifonógamas, ou seja, aí são as primeiras plantas a apresentarem uma característica evolutiva, para a gente anotar aqui, ó. São as primeiras plantas a apresentarem, formar o tubo polínico, certo? Tubo polínico, tá? E nós vamos ter aí que a fase duradoura é a fase esporófita, enquanto a fase gametófita é temporária e é bem reduzida, né? Lembrar, quais são os grupos de vegetais que têm a fase esporófita duradoura? Aí nós vamos lembrar que são as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, esses três grupos de vegetais têm a fase dos esporófitos longa e duradoura. Continuando aqui, nós vamos ver ainda alguns exemplos, certo? Que é o pinheiro, são as araucárias, as sequoias e as ciprestes, certo? Eu já vi alguns exemplos. E o que eu chamo para vocês, se ele apresenta tubo polínico,
é sinal que ele vai produzir o grão de pólen, que o grão de pólen é o gameta masculino, certo? Então é o gameta masculino, que são inúmeros e pequenos desidratados para que sejam leves. E aí, pessoal, uma coisa interessante, né? Eles precisam formar o tubo polínico para gerar o gameta masculino, que são o grão de pólen. Por quê? Porque eles precisam ser também desidratados para que sejam facilitado a sua locomoção, ou seja, para que eles sejam carregados pelo vento. No caso, aí é um exemplo de polinização, que é a nemofilia, certo? Que é o tipo de polinização acarretada pelo vento. Tá? Então, pode grifar aí. Aqui são os exemplos. Nós vamos ter aí o pinheiro do Paraná. E aí, galera, uma coisa também, né, que eu posso citar mais adiante, isso é uma questão, né, eles habitam demais, né, as gimnospermas. Elas habitam as regiões com clima temperado. No caso, no Brasil, onde é? Na região sul. Mas aonde especificamente? No Rio Grande do Sul. Certo? No Rio Grande do Sul. Então isso é comum, tá? Vamos lá. No Rio Grande do Sul. Vamos ter aí as cicatáceas ou cicas, certo? Vamos ter aí, no caso, as representações aí, que são as sequoias, certo? E vamos ter as cipestres e vamos ter os pinheiros, cedros, certo? Então, pessoal, que é aquele pinheiro comum que o pessoal utiliza demais para decoração na época de Natal. Tá? Então, para nós, o mais conhecido entre todos esses grupos de gimnospermas são as araucárias, são os pinheiros, que são muito comuns no Rio Grande do Sul. Certo? Então, ele tem várias utilidades, tá? Nós vamos falar aqui ao decorrer. A morfologia das gimnospermas, certo? Assim como as demais plantas, né, é mais fácil, até que é fácil estudar o reino plantário. Por quê? Porque se a gente observar, eles têm as estruturas bem divididas. Então a gente vai ver que o esporófito, certo? Nós vamos ter aí, o esporófito está relacionado à própria plantinha, certo? E vamos ter aí a fase gametófito, que são os gametas, que são o grão de pólen, certo? E vamos ter aí junto com ele o megaprotalo, né? Que é o gameta feminino. Tá? Então a gente vai comentar, vou decorrer aqui já sobre o ciclo reprodutivo. Aqui são dois tipos de estróbilos. Vocês devem conhecer muito bem, certo? Vocês devem conhecer porque aqui são as pinhas, aquelas pinhazinhas que são utilizadas para enfeitar os pinheiros no Natal. Então são também estróbilos, são, querendo ou não, são estruturas reprodutoras das gimnospermas, no caso dos pinheiros, das araucárias também. Tá? Ciclo reprodutivo das gimnospermas. Tá? Vamos lá. O ciclo reprodutivo das gimnospermas, pessoal, a gente vai começar da seguinte maneira, certo? Eles são hermafroditas, certo? Então a gente vai começar aqui observando as características, tá? Que eles são hermafroditas. Nós vamos observar aí, também depois eu vou citar as curiosidades sobre eles. Aí a gente comenta uma parte que vai chamar a atenção para vocês. Aí vamos começar o seguinte, pelo ciclo, é a ploidezinha aí, tá? Que é que vocês vão ter que observar. Nós vamos ter o esporófito, certo? O esporófito, tá? Que esse esporófito, tá? Ó. O esporófito, ele vai ter as duas estruturas reprodutoras, certo? Tanto o gameta feminino como o gameta masculino. As pinhas. O que é que eles vão acontecer? Tá? Ó. O gameta feminino, certo? Ele vai ter dentro do óvulo o seu megasporange, certo? Enquanto o gameta feminino ele vai ter o microsporange,
certo? Que aí o que é que vai acontecer? Esse microsporange, ele vai produzir o quê? Ele vai produzir os microsporos, certo? E aí o que é que acontece? Eles dois vão se fecundar. Quando eles se fecundarem, eles vão originar aí nada mais, nada menos do que um megásporo, certo? Aí esse megásporo, dentro dele, o que é que vai acontecer, genius? Dentro do megásporo, tá, ó, que era haploide, agora eles são diploide, e agora nós vamos para cá. O megásporo, ele vai fazer o quê? Ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai originar o, o megasporângio. Esse megasporângio, certo? Vai se originar em micrósporos. Esses micrósporos vão passar pela fase de uma divisão, certo? Então eles vão, querendo ou não, eles vão passar pelo processo de divisão celular. E aí o que é que vai acontecer? Ele simplesmente vai ocorrer a polinização. A polinização de quem, gente? Do grão de pólen. Que esse grão de pólen, que é o gameta masculino jovem, vai entrar em contato com quem? Com o arquegônio, como mostra bem aqui. Ao entrar em contato com o arquegônio, ele vai se fundir, vai fecundar, ou seja, fertilizar. Com quem é que ele vai fertilizar? Ele vai simplesmente fertilizar a oosfera. E aí ele vai originar o quê? Ele vai originar o embrião, certo? Esse embrião, quando se desenvolve, né, que ele vai se transformar aí no embrião, no zigoto, o zigoto se transforma no embrião. Esse embrião, quando, depois que ocorreu a fecundação, vai ocorrer o quê? Ele vai começar a formar a semente. E aí ocorre a disseminação pelo vento, ou no caso da pinha, muitas vezes, no caso das araucárias, da gimnosperma, existe a gralha azul que faz esse processo. E aí ele vai ser o que? Ele vai germinar no solo, e quando germinar, ele vai dar origem ao esporófito. Certo? Resumindo, nós vamos ter os esporófitos, os esporófitos, que eles vão passar pela reprodução, certo? Essa reprodução deles vai se dar pela meiose, até aqui. E aí o que acontece? Eles vão se fecundar, depois passam pela meiose, eles começam a originar, certo? Os indivíduos haploide, que nada mais é originando os gametófitos. Esses gametófitos se fecundam, ao fecundarem, vão originar, né, o zigoto que foi formado a partir de indivíduo haploide, certo? Ele vai originar o quê? Vai originar a semente. Aí a semente tem que ser germinada. Ela pode ser germinada através da dispersão pelo vento, certo? Ou simplesmente o que acontece? Essa semente do peão, né? O que ela vai fazer? Ela se germinou. Quando ela germinar, ela vai surgir o quê? Vai dar origem a um novo esporófito, certo? Então, é o que acontece. Ó, nós vamos ver o seguinte. Essa fase, eu vou dizer que aqui seria a fase, no caso, haploide, e daqui para cá seria a fase diploide, para cá seria a fase haploide. Resumindo, daqui para lá, nós vamos ter a fase para cá. Para aqui, nós vamos ter a fase haploide, certo? Perdão. Nós vamos ter a fase diploide, aonde ele vai passar por uma meiose, aí ele vai até onde, gente? Até aqui, da meiose, até aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser haploide. Daqui para cá, ele começa a ser o quê? Diploide. Certo? Então, ó, diploide,
haploide, diploide, certo? Aí vamos falar das plantas mais evoluídas do planeta, que nós vamos ter aí as angiospermas, certo? Então, como o próprio nome já diz, angiospermas. Anjo, ele diz proteção, e espermas, semente, certo? E aí o que é que ele me diz? É uma semente protegida. Agora, o que é a evolução dessas plantas? A evolução dessas plantas, pessoal, nós vamos se basear em que ela apresenta? Que ela vai apresentar a flor e o fruto. Então, lembrar bem, as características evolutivas das angiospermas é a presença de flores e frutos. As angiospermas, certo? As angiospermas, elas são de porte variados, certo? Então elas variam os tamanhos delas, certo? São as que mais dominam o planeta hoje. Vivem em ambientes terrestres e aquáticos, são vasculares, apresentam vários condutores de seiva, seja floema, seja o xilema. Também são conhecidos como plantas cormóficas, ou seja, são as plantas que apresentam estruturas verdadeiras, caule, folha, raízes, certo? A gente vê ainda que elas são fanerógamas porque elas apresentam flores, produzem flores, na verdade ela apresenta semente, tá? São espermatófitas porque elas produzem sementes. Uma coisa interessante que a semente, né? Uma função da semente, ela reserva o nutriente e para onde? Né? Transfere essa reserva para onde? Para o próprio embriãozinho da semente. Tá? Então ela recebe e guarda dentro do seu embrião. Produzem frutos. A fase duradoura, como já foi citada, são esporófitas. A gametófita é rápida, é reduzida. Nós vamos ter aí que o exemplo maior são Vitória Régia, coqueiro, girassol, os cactos, né? Ok? São exemplos de angiospermas. Elas também apresentam flores. As flores elas podem ser completas, atrativas por conta dos agentes polinizadores, né? Nós vamos citar no decorrer. Elas também apresentam que as flores podem ser monóicas, como também dioicas. Elas podem ser de sexo separado ou ser hermafroditas, certo? Uma das coisas também que chama a atenção que elas apresentam uma série de alterações para atrair o agente polinizador, como cores, odores, substâncias açucaradas, entre outros, certo? Isso é uma das principais características com relação às angiospermas, certo? Uma das coisas também que pode chamar a atenção, pessoal, é que as angiospermas elas se reproduzem a partir de quem? Da flor, da própria flor. A flor é que ajuda nesse processo de reprodução, tá? E é a partir da flor que ela vai germinar, que ela vai originar o fruto e a própria semente. Nós vamos ver no decorrer aqui da nossa apresentação, certo? As angiospermas ainda, pessoal, certo? Ela tem um ciclo de vida um pouco semelhante com as gimnospermas, no entanto, que vai diferenciar a presença da flor e do fruto, que vão fazer essa função, porque a flor ela produz o fruto e o fruto protege a semente, que ajuda nesse processo de germinação, tá? Elas também são classificadas em dois grupos, são os grupos dioicos, né? Os grupos das monocotiledôneas e das eucotiledôneas. Tudo isso está relacionado a quem? Ao cotilédon. Cotilédon é a estruturazinha germinativa que vai originar as folhas, tudo, as primeiras folhas, e elas se encontram onde? Dentro da semente. Certo? Se você pegar o feijão, dividir ele ao meio, você encontra dois cotilédons. Quando você pega um milho, aí espreme o milhozinho, sai uma estrutura meia, eu posso dizer assim, um pouco amarelada, não tanto. Ali nada mais é do que o cotilédon que está sendo liberado. Tá? Vamos lá. Aí para a gente entender um pouco, né?
que a semente ela é fundamental para a germinação, ou seja, para o surgimento das próprias angiospermas. Tipos de angiospermas. Aí, como eu estava falando, existe as monocotiledôneas e existem as eucotiledôneas. E aí tem algumas estruturas que vocês precisam, certo? Ficar observando na classificação desse grupo de planta, certo? Se vocês observarem, nós vamos começar com a semente das monocotiledôneas. Ela só tem um cotilédone, a semente. Enquanto a eucotiledônia ou dicotiledônia apresentam 2 cotilédone. Aí vocês podem observar também, no caso, as raízes. As raízes, ela pode ser, no caso, das monocotiledôneas, a raiz do trigo. Certo? Como é a raiz do trigo? Ela é simplesmente fasciculada ou em cabeleira. Ela não tem uma raiz principal, certo? Ela não vai apresentar uma raiz principal, um bichinho aqui, certo? Diferente da eucotiledônia ou dicotiledônia. Certo que nós vamos estar usando o termo mesmo eucotiledônia, que tem uma raiz, certo? Ó, principal. Ah, gente, lá na prova tu não falou em axial ou pivotante, tu falou em raiz principal. É a mesma coisa de uma raiz pivotante ou uma raiz axial, certo? Os caule das monocotiledôneas, por exemplo, quando você vai lá e pega aí e acaba pegando o que eu posso dizer para e pega um bambu, o que é que você vai observar o caule? O caule, aí nós vamos prestar atenção na distribuição dos vasos. Quando eu pego uma monocotiledônia, eles não vão apresentar os vasos ou os feixes vasculares junto, organizado, é todo espalhado, diferente das eucotiledôneas, que os vasos são organizados, são bem estruturados, certo? Ou seja, agrupados. Aí também nas folhas você vai sentir a diferença. Quando você pega a folha da cana-de-açúcar ou a folha que você chama de palha, né, do milho, vocês vão ver que a nervura é paralela, certo? Então ela tem os seus limbos bem paralelos um com o outro. Diferente quando você pega aí uma folha do feijão, né, ou simplesmente uma roseira, sei lá, você vai observar que a nervura dela é o quê? Tem forma de rede, é bem ramificada, não é bem fixa, não é bem paralela. Então ela consegue se ramificar toda. Tá? Isso vocês podem observar, por exemplo, em gramas, né, exemplo de monocotiledôneas, as gramas, aqui a ortiga é um exemplo de eucotiledônea, certo? Ah, gente, eu estava olhando um ninho, né? Aquela planta ninho que é muito comum lá aqui no estacionamento ou lá no estacionamento da escola. Beleza. Ali é um exemplo de eucotiledônia ou dicotiledônia, certo? Ah, uma coisa também que vai chamar a atenção, a professora Linda gosta muito dessa área, que é a questão também das flores. Quando eu vou observar as flores, né, as flores das monocotiledôneas, elas podem ser trimeras, com elementos florais múltiplos de 3, certo? Por exemplo, aquela tem 3 pétalas, um múltiplo de 3, 6 pétalas, aí vai por diante. O mesmo jeito acontece com as eucotiledôneas, que nós vamos ver que ela tem flores tetras, certo? Ou penta também, né? Pentâmeras, com elementos florais múltiplos de 4 e múltiplos de 5, respectivamente. Tá? Por exemplo, se vocês observarem aí, né, vocês têm 5 pétalazinhas. Então, múltiplo de 5, 10. Vocês também vão, né, vão observando, tá? E vão fazendo essas observações. Então, lembrar, existe, tá, ó, existe, aí para a gente discutir, existe 2 grupos de angiospermas. Existem as monocotiledôneas, que apresentam um cotilédon, exemplo, o milho. Existe
a eucotiledôneas ou dicotiledôneas, que apresentam dois cotilédons, tá? Não esqueçam, galera, por gentileza, na nossa provinha tá lá, lindo e maravilhoso. Ainda falando sobre a questão das morfologias das angiospermas, as plantas mais evoluídas do planeta, eu trouxe para vocês as principais estruturas, certo? Nós vamos ter aí, no caso, as folhas, que faz fotossíntese, certo? Faz a fotossíntese, certo? Fornece a energia, captura a energia do solo e nutre a plantinha, onde produz glicose, que faz a respiração da planta e a transpiração, que é fundamental para o ciclo da água, tá? Das plantinhas, do ciclo da água para nós também seres vivos. Nós vamos ter ainda a raiz. Não, a raiz ela serve como absorção de nutrientes, armazena nutrientes e ela é responsável pela fixação da planta. É ela que fixa a planta no solo, ramificando, ou lembrando que no caso essa planta, como tem flor, tem fruto, tem sei o que, se a gente observar, tem 5 pétalas, cada florzinha ela é uma eucotiledônea, ou seja, a raiz dela é pivotante, porque ela apresenta uma raiz principal. Tá? Nós vamos ver que o caule é responsável pela sustentação e o transporte de substâncias, como também armazenamento. Por que, que ele está responsável pelo transporte? Aí nós vamos lembrar dos vasos condutores de seiva, floema e xilema. Ele é como se fosse um canalizador. Então ele leva toda essa substância. Nós vamos ter a flor, que é responsável pela reprodução. Vamos ter o fruto, que é responsável pela proteção da semente, como também é responsável pela essa dispersão da semente. Certo? Então as principais estruturas presentes na planta são flor, certo? As principais estruturas da planta são flor e fruto. Beleza? Morfologia ainda das angiospermas, como eu já falei para vocês, as estruturas reprodutoras, certo? Das angiospermas. Nós vamos ter aí a flor, certo? Vamos ter a flor e vamos ter o fruto, certo? Então, a flor, ela tem um ovário, onde esse ovário vai produzir as sementes e essa semente vai ficar protegida pelo fruto, que é a partir desse ovário que surge o próprio fruto. Então, existe dois tipos de reprodução aí, tá? Porque existe a reprodução pela própria flor, como existe também a reprodução pelo próprio fruto, que é através da semente. É para a gente entender, eu trouxe essa animaçãozinha desde o início. Aí surgindo aí. Aí se chama uma autofecundação da planta, ela se autofecunda, diferente da fecundação cruzada, que são pelos polinizadores. E aí nós vamos falar sobre os tipos de polinizações, certo? Aonde eu trouxe para vocês aí 2 exemplos bem básicos das abelhas, como também das aves, né, que são os insetos que também ajudam. Nós vamos ter ainda aí alguns exemplos, certo? Como a polinização, pessoal, ela está relacionada a uma coisa que chama a nossa atenção, porque a polinização ela ajuda na fecundação cruzada. Quando a flor ela consegue se reproduzir sozinha, certo? Ela simplesmente está ocorrendo uma autofecundação, tá? Ela se autorreproduz. Se vocês observarem, essa polinização ela ocorre através de quem? Dos grãos de pólen do antera da florzinha e do estame para o estigma do pistilo da flor, certo? Então, ó, uma das coisas que vai chamar a nossa atenção é que eles conseguem fazer se autorreproduzir.
Mas existem várias maneiras de reproduzir as angiospermas. Vamos lá, vamos ter aqui, ó. Quantos agentes polinizadores, por exemplo, nós vamos ter aí a anemofilia, que é realizada pelo vento. Aí quem lembra das gimnospermas, que precisa fazer com que o grão de pólen ele seja desidratado, para que ele seja levado pelo vento para entrar em contato com a osfera de outras gimnospermas e se reproduzir. Nós vamos ter aí a endomofilia, que é aquela realizada pelos insetos. Vamos ter ainda a ornitofilia, que são realizadas pelos pássaros. Vamos ter ainda a malacofilia, que são realizadas pelos moluscos, né? A gente encontra demais moluscos em plantas. E vamos ter ainda a antropofilia, que é quando o homem ele realiza. Só que existe também o tipo de polinizações artificial, que é aquela que o homem produz, né? Isso é muito comum, né, na nossa região aqui, nos lotes. Né? Os produtores eles gostam de realizar esse processo de polinização, principalmente o maracujá, a flor do maracujá. Certo? Vamos ter ainda a cantorofilia, que são alguns besouros que vão fazer esse processo de polinização. Vamos ter ainda a psicofilia, que são através de borboletas, certo? Borboletas. E vamos ter ainda a falenofilia, que são pelas mariposas, certo? Então, ó, lembrar, a psicofilia pelas abelhas. Quando eu falo fanelofilia, eu estou falando que é pela mariposa, que vão realizar esse processo de polinizações. Como também a água ela ajuda demais nesse processo de polinizações, que são a polinização por idofilia, certo? Então aí nós temos algum exemplo. Ninguém pode esquecer também do morcego, que ele é de suma importância, certo? Então os morcegos, quando a gente vê o morcego, por exemplo, a gente vai dormir quando amanhece na casa da gente, no quintal tá cheio de frutinha de ninho ou fruta de oiticica. Tudo isso está me dizendo que o morcego está fazendo esse processo de polinização, de disseminação, que é através de quê? Da quiropterofilia, certo? Então aí o exemplo de quiropterofilia é o exemplo de polinizações pelo morcego. E aí eu chamo a atenção de vocês com relação às abelhas, que no ano passado, né, teve a maior discussão da extinção das abelhas. Por quê, pessoal? Porque elas têm uma relação mutualística com as plantas, elas ajudam no processo de reprodução das plantas. Então ela é uma das maiores disseminações de grão de pólen, certo? No planeta. Antes de eu finalizar, eu queria falar para vocês, certo? Algumas informações. Por exemplo, as gimnospermas, elas são plantas de clima temperado, certo? Somente a mata de araucária. Elas também são encontradas no Brasil, no caso, as coníferas nativas, que são as araucárias, na região sul, no caso, o pinheiro do Paraná, certo? É uma mata que, no qual, infelizmente, está quase toda extinta por conta da exploração irracional da madeira, da extração também de algumas das suas seivas, né, para a produção mesmo até de verniz, né? Então, o desmatamento. Ainda quem ajuda nesse processo de polinização, disseminação, né? Que no caso nós vamos ter aí, que é as ornitofilias, que no caso nós vamos ter a gralha azul, que ajuda demais, é uma ave que ela se alimenta da pinha, né? Do pinhão, na verdade, e aí no seu cocô, ou às vezes, na verdade, ela esconde e não lembra onde foi que escondeu. Então ela acaba esquecendo. Então isso ela vai ajudando a disseminação, né, a reprodução dessas plantas. Tá? E com relação ainda, elas são também muito utilizadas, araucárias, principalmente na região sul, como foi citado, que ela é bem comum na região sul. As folhas delas são usadas para fins medicinais, certo? E já, no caso, as angiospermas, certo? A gente... elas são as plantas bem evolutivas, são as tendências realmente do nosso planeta, certo? É umas plantas também que, querendo ou não, boa parte acaba entrando em extinção, não todas elas, mas umas partes, por
conta da exploração da madeira, dos recursos que é produzido por ela, como também as essências. Certo? E o resumo geral das nossas aulas todas de botânica, até hoje sobre os grupos de vegetais, estão aqui. Certo? Nós vamos começar aqui olhando o primeiro quadro, certo? Que é esse quadrozinho aqui, que é um resumo todo sobre o conteúdo. Nós vamos ver aí, certo? Que elas são classificadas, as plantas, os grupos de vegetais são classificados em dois, em criptógamas, como fanerógamas, aí vocês vão ver aí, né? Que é que elas têm, tá? São pluricelulares, são eucariontes, autotróficas, né? Que realizam fotossíntese aí, tá? Agora, pessoal, polinização. Qual é a finalidade da polinização, certo? A finalidade aqui da polinização aqui, o que é que ela tem, pessoal? A polinização, a finalidade dela é levar o grão de pólen, né, até o gameta feminino, certo? Mas também pode ocorrer a autopolinização, que é a polinização na mesma planta, né? Aí ocorre o quê? Uma variabilidade genética. Quando ocorre a polinização cruzada, aí sim, maior variabilidade genética, que é quando, certo, uma plantinha ela cruza com si própria, né, no caso da flor, se cruza com ela mesma, como já foi mostrado, né, naquela animaçãozinha com relação à morfologia das angiospermas. E agora nós vamos focar nesse quadrozinho aqui, é um resumozinho bem interessante para a nossa prova. Quais plantas possuem vasos condutores? Nós vamos ter as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Quais plantas produzem semente? Gimnospermas e angiospermas. Quais plantas possuem flores? Né? Somente as angiospermas. Quais plantas produzem fruto? Somente as angiospermas. Qual é a fase duradoura nas briófitas, gametófitas? Já nas pteridófitas, nas gimnospermas, nas angiospermas, são esporófitas. Quais plantas possuem tubo polínico? Somente as gimnospermas. Lembrando que ela foi a primeira a produzir, né, o grão de pólen. E vamos ter aí as angiospermas. Quais plantas dependem de água para a sua reprodução? Realmente precisa de água? São as briófitas e as pteridófitas. Já as gimnospermas e as angiospermas não precisam nem muito dessa água para fazer esse processo de reprodução. Certo? Vamos lá. E aí são alguns informes gerais, certo? Que é onde vocês vão, no material de apoio de vocês, tá? Vai ter o suporte, né? Lembrando que não é mais aluno online, é no Google Classroom, ou seja, o Google Sala de Aula. Leitura no livro didático, páginas 77 a 82, para reforçar o conteúdo. Resolução de atividade no livro didático, página 83, questão 13 e 14. E resolução de atividade na sala de aula, né, no Google Sala de Aula, ou o famoso Google Classroom. E muito obrigado e até a nossa próxima aula.